Nós estamos aqui hoje para um momento especial, diferente. Cumpre-me a mim presidir a mesa. Não estava a contar com isso, não é? Eu não gosto muito desse tipo de situação, porque, pronto, todos que me conhecem, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa das artes, da pintura e não da escrita, infelizmente, e das palavras. Por isso temos pessoas para esse efeito. Em primeiro lugar, portanto, quero agradecer a participação de todas. Vamos começar inicialmente por um momento musical que nos vai ser brindado por um aluno do Centro Cultural de Amarante, Pedro Silva, filho de um amigo meu, também posso brincar e dizer, de um ilustre escultor amarantino, o Manuel. E pronto, é uma atividade, dentre muitas que temos vindo a desenvolver no grupo de amigos da Biblioteca Museu, e hoje também temos a felicidade de fazer aqui a apresentação de um livro do Sr. Costa Neves, que já foi editado, não é, pela Biblioteca de Assuntos Amarantinos. Corrijam-me se estou a dizer algum erro. Livro, por acaso, os primeiros... Os primeiros, faz parte de uma coletânea, não é? Isto é uma coletânea, uma antologia muito breve. Sim, depois vai-nos explicar isto tudo, pelo menos a mim, não é? E pronto, em primeiro lugar, então, vamos à apresentação e agradecer desde já ao Centro Cultural por este momento. Obrigado.
pela excelente apresentação. Eu acho que também não esperava menos, porque eu já o conheço e sei da qualidade do seu trabalho. Pronto, de seguida vamos então fazer a apresentação do livro por parte do meu colega, professora Abel Coelho. Então, boa tarde, cumprimento a todos. Aqui um cumprimento especial ao Costa Neves. Quando a doutora Maria José me convidou para fazer a apresentação deste livro, me disse que era do Costa Neves. A última apresentação que eu tive, ainda hoje de manhã tivemos já numa tertúlia também sobre a cidade e as serras, e eu dizia-lhe isto, a última apresentação que tive a honra de fazer aqui nesta sala foi do Magalhães, há cerca de 2 anos, 12 Contos de Natal, e as razões que me levaram na altura a aceitar a apresentação daquele livro são as mesmas que me levam à apresentação deste livro que hoje nos é apresentado, Canto Livre, que é o grande respeito que eu tenho pelas pessoas que pautam a sua vida pela coerência de princípios e de valores. Independentemente de estarmos ideologicamente, partidariamente alinhados uns com os outros, mais importante que tudo isso é a retidão, as convicções, a coerência, a verticalidade, e um e outro homem são para mim uma referência aqui em Amarante. E depois, naturalmente, porque estamos a falar de matéria que tem a ver com Abril. Neste momento, como vou passar à apresentação da obra, eu pedi à vossa licença para me sentar, porque democraticamente, se vocês têm o direito de estar sentado, eu também tenho. Mas não é só por isso, é que de facto a gente tem sempre aqui um alinhamento do papel, é mais fácil a consulta e até para se ouvir a acústica estando sentado é melhor. Por todas as razões. E aí uma que eu revelo, é que nós sentados parece que não nos sentimos as pernas a tremer tanto. De maneira que permitam-me que me sente. Quando tomei conta do livro, a primeira coisa que a gente nota é a imagem. E andando aqui pelo país, facilmente, e pela nossa história recente, facilmente nos apercebemos, temos aqui o símbolo do 25 de Abril, que são os cravos vermelhos. E, induzido naturalmente, e acredito que seja, não sei, não foste tu, Júlio, que fizeste, induzido pela pré-informação que temos, a verdade é que eu comecei a olhar para aqui, nos pés dos cravos, comecei a ver as G3 enserrilhadas, que são um dos símbolos do 25 de Abril, aquela G3 com o cravo na ponta, que foi um ato fortuito, como é sabido, quer os cravos, quer aquela imagem. Os cravos foi uma senhora que estava a vender cravos numa praça em Lisboa, na Praça de Lisboa, me parece mesmo, e começou a distribuir cravos às populações. E depois há uma criança que leva um cravo e vai para a G3, e, portanto, circunstancialmente, ou quase acidentalmente, uma coisa que foi ocasional transformou-se num dos símbolos do 25 de Abril. E, de facto, eu olhei para aqui e pareceu-me ver aqui G3 com os cravos na ponta. Depois temos o título Canto Livre. E eu, sem ler o livro, imaginei logo que ele nos remetia para canções, ou cantigas, perdão, que nós, e eu digo nós, porque o 25 de Abril apanhou-me aos 21 anos, no 3º ano da faculdade, e a começar pela Grândola Vila Morena, que era uma cantiga que eu sabia e que cantava nas férias, passava na Rádio Renascença quase todos os dias, por volta das 6 horas, 6 horas e meia, eu estudava e trabalhava. Então, um dia eu gostava tanto da música que pedi ao colega que trabalhava comigo para apanhar-nos a letra. E ele escrevia um verso e escrevia outro. E então, estava longe de imaginar a importância que essa cantiga havia de ter na nossa história. Cantos de Abril são, seguramente, sem ler, portanto, imaginei que fossem cantigas que eu cantei, que me serviam de arma também na minha modesta intervenção política. E depois viemos a confirmar que assim é. O livro, aliás, tenho aqui adiante, página 87, uma citação, portanto é um livro de coletâneas, é uma coletânea com excertos, com poemas,
grande parte dos poemas são poemas que foram cantados, que foram imortalizados porque serviram justamente para a intervenção musical. E diz isto, portanto, uma frase breve do professor Arnaldo Saraiva: a canção deve ter um papel eminentemente comunicativo e social. Esta frase está logo desenvolvida, ou esta ideia está desenvolvida no prefácio do José Jorge Letria, portanto, outra das pessoas que imortalizaram a canção nos tempos que precederam abril de 74 e depois nos tempos subsequentes. E então, porquê canto e não cantiga, canção, ode, qualquer coisa assim? E pôs-me a primeira reflexão. Aparentemente são sinónimos e efetivamente não são. A palavra canto, em grego, diz ode. Ode quer dizer canto, que tem a tradução imediata através de ode. Só que o ode era o verso lírico. Portanto, tal como a cantiga. Curiosamente, a literatura portuguesa, ao contrário da generalidade das literaturas europeias, nasceu com lirismo e não com epopeia. Porque nunca fomos uma região de muitas lutas, de muitas guerras. A verdade é que a literatura espanhola, a francesa, tiveram as primeiras manifestações poéticas no verso narrativo e de exaltação dos feitos gloriosos dos guerreiros, das batalhas, portanto, a cantiga belicosa. Digamos que a generalidade das literaturas europeias está-me a faltar agora a musa da poesia heroica. Bom, a da poesia lírica é Erato, Calíope. Portanto, inspiravam-se em Calíope. E a literatura, as cantigas de amigo, as cantigas de amor medievais, portanto, sobretudo as cantigas de amigo portuguesas, nasceram, de facto, do amor, do sentimento da saudade, do lirismo amoroso. E, portanto, não tinha aqui muito sentido que se chamasse a este livro, a esta coletânea, Cantiga. Canção. A canção também tem um significado muito próprio, que é poesia lírica, mas de caráter reflexivo. Camões elevou a canção a um tal nível que dizer que chamar um poema uma canção é preciso ter muito cuidado, porque tem um significado muito próprio. Não sendo tão conhecidos, porque efetivamente na lírica camoniana são os sonetos que mais afirmam a poesia, a verdade é que talvez a canção Vim de Cama, tão certo secretário, e a Redondilha sobre os rios que vão, de Camões, são talvez os dois poemas líricos mais importantes de toda a sua obra lírica. Claro, temos depois a épica Os Lusíadas. Ainda que são mais difíceis, são mais extensos e, portanto, não são tão estudados. A canção, portanto, normalmente, tem uma conotação, uma significação de poema lírico, reflexivo, filosófico. O canto, como eu digo, ou como disse, faz eco das inspirações de Calíope, que era a musa da poesia heroica. Embora canto venha da Ode, que é a lírica, mas a verdade é que acabou por ter na literatura mundial, e principalmente na poesia portuguesa, por causa dos Lusíadas, que dizem Cécio de sábio grego e Traiano, as manifestações grandes que fizeram, que eu canto o peito lustro lusitano, a quem Neptuno e Marte obedeceram, se tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se levanta, isto é, o canto é a expressão de feitos heroicos. E, portanto, parece-me que o título Canto Livre tem toda a razão de ser, porque dá corpo a um conjunto de poemas que são poemas e excertos de intervenções públicas e de livros de um conjunto de pessoas que querem fazer da música e da poesia cantada a sua arma de intervenção cívica e política um pouco por todo o mundo. E,
Portanto, nós vamos encontrar aqui umas largas dezenas de referências de figuras bem conhecidas. Eu elenquei aqui algumas, mas há mais. O Lopes Graça é talvez o mais citado. E há um capítulo mesmo dedicado às heroicas, a importância da poesia, da cantiga heroica. Toda a gente conhece as heroicas de Lopes Graça, não é? O Agostinho Neto, o Pablo Neruda, o Zé Afonso, o Álvaro Cunhal, o Ari dos Santos, o Dom Helder da Câmara, o Papa João XXIII, o Adriano Correia de Oliveira, o António Estião, o Bob Dylan, o Raul de Carvalho, o Nunes Ferreira, o Elidio Sardoeira, o Bento Jesus Caraça e muitas mais, mas estas são talvez aquelas que são assim mais conhecidas. E só por isto nós começamos a ver que há aqui uma carga ideológica muito forte. Basta enfim, falar. Quando falamos de Abril, há alguma coisa logo que nos irmana, que é a luta pela dignidade do ser humano. Independentemente depois da forma como cada um de nós procura suportar essa dignidade, mas o 25 de Abril fez-se para trazer aos portugueses mais liberdade, daí o título Canto Livre, mais liberdade e, sobretudo, mais dignidade, mais condições de vida, mais bem-estar social. Claro que penso que o Costa Neves teria muito mais poemas, muito mais críticos, ensaístas, políticos, para aqui colocar, que daria uma enciclopédia, não é? Mas há dois poemas que eu me atrevo a ler aqui, porque acho que tem toda a razão de ser. Um não é muito conhecido, embora seja um dos poemas, para mim, mais bonitos de Manuel Alegre, e que eu vou ler, e que se chama A Foice e a Pena. Com outra que não pena, arma trabalhas. Se é minha a pena, é tua a foice. Mas se acaso são diferentes nossas armas, as penas são as mesmas e as batalhas. Eu ceifo com a pena ervas daninhas e a mentira que a todos envenena. E tu, ceifando, penas essa pena que fraterna se junta às penas minhas. Onde tu ceifas, eu ceifeira sou, da tua dor ceifeira, e dessas queixas que dizes a ceifar e nunca ceifas. Se já teu canto a foice te ceifou, canta, ceifeira, canta. Ardor destrói-se, juntando-se a foice à pena e a pena à foice. E este poema, portanto, glosa a união no combate político do trabalho intelectual e do trabalho braçal, que é uma das linhas de orientação, portanto, dos intelectuais portugueses. O outro é um poema de Vinícius de Moraes, que a maioria talvez conheça, mas que é um pouco mais longo, mas que eu não resisto aqui a ler. E começa de uma forma curiosa. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo e disse-lhe o diabo: dar-te-ei todo este poder e a tua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Isto é do Evangelho de São Lucas. Era ele quem erguia casas onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão. Mas tudo desconhecia da sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião. Como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. De facto, como podia um operário em construção compreender porque um tijolo valia mais do que um pão? Tijolos ele empilhava, com pá, cimento e esquadria. Quanto ao pão, ele o comia, mas fosse comer tijolo. E assim o operário
ia com suor e com cimento, erguendo uma casa aqui, adiante um apartamento, além uma igreja, à frente um quartel e uma prisão. Prisão de que sofreria não fosse eventualmente um operário em construção. Mas ele desconhecia esse facto extraordinário, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. De forma que, certo dia, à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção. Ao constatar assombrado que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem o fazia. Ele, um humilde operário, um operário em construção. Olhou em torno. Gamela, banco, enxerga, caldeirão, vidro, parede, janela, casa, cidade, nação, tudo o que existia, era ele quem o fazia. Ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão. Ah, homens do pensamento, não sabereis nunca o quanto aquele humilde operário soube naquele momento. Naquela casa vazia que ele mesmo levantara, um mundo novo nascia de que sequer suspeitava. O operário, emocionado, olhou para a sua própria mão, sua rude mão de operário em construção, e olhando bem para ela, teve um segundo a impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. Foi dentro da compreensão deste instante solitário que tal a sua construção cresceu também o operário. Cresceu em alto e profundo, em largo e no coração, e como tudo que cresce, ele não cresceu em vão para além do que sabia, exercer a profissão. O operário adquiriu uma nova dimensão, a dimensão da poesia. E um facto novo se viu que a todos admirava. O que o operário dizia, outro operário escutava. E foi assim que o operário do edifício em construção, que sempre dizia sim, começou a dizer não. E aprendeu a notar coisas a que não dava atenção. Notou que a sua marmita era o prato do patrão, que a sua cerveja preta era o whisky do patrão, que seu macacão de Duarte era o terno do patrão, que o casebre onde morava era a mansão do patrão, que seus 2 pés andarilhos eram as rodas do patrão, que a dureza do seu dia era a noite do patrão, que a sua imensa fadiga era a amiga do patrão. E o operário disse não! E o operário fez-se forte na sua resolução. Como era de se esperar, as bocas de delação começaram a dizer coisas aos ouvidos do patrão. Mas o patrão não queria nenhuma preocupação. Convençam-no do contrário, disse ele sobre o operário, e ao dizer isto sorria. Dia seguinte, o operário, ao sair da construção, viu-se súbito cercado dos homens da delação e sofreu, por destinado, sua primeira agressão. Teve o seu rosto cuspido, teve o seu braço quebrado, mas quando foi perguntado, o operário disse não. Em vão sofreu o operário sua primeira agressão. Muitas outras seguirão, muitas outras seguirão. Porém, por imprescindível ao edifício em construção, seu trabalho prosseguiu e todo o seu sofrimento misturava-se ao cimento da construção que crescia. Sentindo que a violência não dobraria o operário, um dia tomou o patrão dobrá-lo de modo vário, de sorte que o foi levando ao alto da construção e, num momento de tempo, mostrou-lhe toda a região e, apontando ao operário, fez-lhe esta declaração. Dar-te-ei todo este poder e a sua satisfação, porque a mim me foi entregue e dou a quem bem quiser. Dou-te tempo de lazer, dou-te tempo de mulher. Portanto, tudo que vês será teu se me adorares, e ainda mais, se abandonares o que te faz dizer não. Disse, e fitou o operário que olhava e que refletia, mas o que via o operário o patrão nunca veria. O operário via as casas, e dentro das estruturas via coisas, objetos, produtos, manufaturas, via tudo o que fazia o lucro do seu patrão. E em cada coisa que via, misteriosamente havia a marca da sua mão. E o operário disse, não! Loucura! Gritou o patrão. Não vês o que te dou eu? Mentira, disse o operário. Não podes dar-me o que é meu. E um grande silêncio fez-se dentro do seu coração. Um silêncio de martírios, um silêncio de prisão, um silêncio povoado de pedidos de perdão, um silêncio apavorado com medo em solidão. Um silêncio de torturas e gritos de maldição. Um silêncio de fratura a se arrastarem no chão. E o operário ouviu a voz de todos os seus irmãos que morreram por outros que viverão. Uma esperança sincera cresceu no seu coração. E dentro da tarde mansa, agigantou-se a razão de um homem pobre e esquecido, razão, porém, que fizera
em operário construído, um operário em construção. Este é um poema muito conhecido de Vinícius de Moraes e que, me parece, vem a propósito deste livro, que tem talvez a palavra livre e seus campos semânticos a palavra dominante ao longo da sua obra. Portanto, livre, liberdade, escravidão, exploração, semântica e lexical são as palavras mais dominantes. E tem profunda atualidade, e por isso cresce o meu respeito pelo Costa Neves, que aos 90 anos continua, dentro do rigor dos seus princípios, a lutar por uma sociedade que ele considera mais justa. Tem, portanto, razão de ser em momentos em que até temos a mais recente intervenção mundial de Francis Fukuyama a anunciar o fim da história. Na obra O Fim da História e O Último Homem, em que sustenta que o capitalismo liberal e o modelo democrático ocidental cristalizam a história universal. Sendo o homem um agente da história, penso que ninguém poderá fazer uma afirmação dessa. A verdade é que o Hegel, no início do século XIX, já afirmava que o modelo prussiano de sociedade seria, enfim, corporizaria o fim da história. Enganou-se, apesar de todo o talento que é reconhecido esse grande filósofo, talvez o maior de todo o pensamento filosófico mundial. Agora, o Fukuyama. Os tempos que vivemos não nos aconselham a sermos assim tão categóricos. Eu vou ler aqui um pequeno período e vou desafiar-vos a contextualizá-lo no tempo. É coisa manifesta como nos nossos tempos não só se amontoam riquezas, mas acumula-se um poder imenso e um verdadeiro despotismo económico nas mãos de poucos, que as mais das vezes não são senhores, mas simples depositários e administradores de capitais alheios com que negociam a seu talento. Este despotismo torna-se intolerável naqueles que, tendo nas suas mãos o dinheiro, são também senhores absolutos do crédito e, por isso, dispõem do sangue do que vive toda a economia e manipulam de tal maneira a alma da mesma que não pode respirar sem sua licença. Claro que, por algum gongorismo de texto, vê-se que não será propriamente dos nossos dias, mas isto foi escrito pelo Papa Pio XI em 1931, na publicação da revista 40º Ano, portanto, na sequência da encíclica 40º Ano, na sequência da publicação da Rerum Novarum em 1891. E já agora, para vos contar um pequeno episódio, vou aqui contextualizá-lo da seguinte modo. Acho que aqui. Aqui. Atualmente, todo o esforço para encarnar o Evangelho é taxado de atitude comunista, ou pelo menos favorável ao comunismo. Esta tendência é rigorosamente intolerável dentro da Igreja. Se não lutarmos permanentemente contra a hipocrisia da nossa sociedade, que ousa baixar uma cortina oficialmente cristã sobre a revoltante tragédia da exploração do homem pelo homem, então sim, o comunismo será fatal. Isto foi escrito por um frade em 1960. Porquê? Eu chamo-me a atenção esta passagem, que eu tive o privilégio aqui há 5 ou 6 anos de visitar o Vaticano. E, em dada altura, vou passar assim, a guia turística era uma senhora italiana, mas que falava muito bem português, Patrícia, muito culta, uma pessoa que vibrava com o que dizia. Ela não era uma guia, era muito mais do que guia, porque via-se que não dava só informação, transmitia emoção naquilo que nos dizia,
Então, ao passar assim pelo sarcófago do Leão XIII, do Papa Leão XIII, que era, antes do Papa Francisco, a minha grande referência na Igreja Católica, diz, este é o sarcófago do Papa Leão XIII, o Papa comunista. Eu até estremeci, porque, como disse a Patrícia, uma pessoa extraordinariamente culta, mas que esta marca que nós temos de quem defende a dignidade da pessoa humana tem que ser logo etiquetada por comunista, por socialista, por o que é que seja, importa pouco. E isto é talvez a forma mais cobarde e mais perigosa de nós termos combate social, nós termos intervenção cívica pela defesa dos nossos valores e das nossas convicções. O Papa Francisco, penso que tem um papel importante, vai ter um papel importante, porque toda a intervenção de uma boa parte do clero sul-americano, que teve como grande referência de um Hélder da Câmara, no Brasil, também aqui é citado no livro, que é chamada Teologia da Libertação, vem a advertir-nos para os tempos que corremos, em que o ter é mais importante que o ser. Esta afirmação de ter é mais importante que o ser já Edgar Faure pronunciou em 1935. Portanto, todo o século XX foi dominado por um pensamento, que é o pensamento neoliberal, que evidentemente no combate que havia da instabilidade ou estabilidade da chamada Guerra Fria, foi permitindo ou foi proporcionando algumas das ditaduras mais ferozes do século XX, é verdade, mas também a afirmação noutros países dos direitos sindicais, de combate pela liberdade, noutros. E mesmo em países livres, recordo, por exemplo, a importância que Bob Dylan ou Joan Baez tiveram no combate contra a intervenção norte-americana no Vietnã. Portanto, o canto como força de combate mesmo nas sociedades democráticas. Nem sempre foi só pelo direito à expressão, mas também como denúncia dos abusos que o imperialismo tinha nos vários cantos do mundo. E hoje, que parece que estamos todos dominados pelo despotismo de que aqui se fala dos chamados mercados, e parece que não há alternativa aos mercados, eu tenho tendência a ir, de facto, redescobrir as encíclicas papais, quer do Leão XIII, quer do Pio XI, para ter algumas saudades da corrente política que se extinguiu praticamente na Europa, que é a chamada democracia cristã, que é a doutrina social da Igreja. Já nem lugar há para a doutrina cristã. E, portanto, este Papa parece-me vir a pôr a nu o vazio ideológico em que se está a colocar a Europa, de um modo especial, mas um pouco o mundo inteiro. E aqui o Costa Neves chama-nos, adverte-nos para isto, para a tirania do dinheiro, para o egoísmo do capital e para a desumanidade que se vai construindo um pouco por todo lado, ainda que numa organização política aparentemente democrática. Devo dizer que em 1949 há um filósofo que não é muito falado, na Inglaterra, no Reino Unido mas no resto da Europa não, que para mim foi das pessoas mais importantes na chamada Europa social, na construção europeia, o Thomas Marshall. Em 1949 publicou um livro que é Homem, Cidadania, Status, qualquer coisa social, talvez, não sei se é isto, mas a ideia é mesmo, e que diz que o século XVIII
foi o século da libertação dos direitos cívicos ou civis, que com a Revolução Francesa e a Revolução Americana permitiram, portanto, afirmar a igualdade dos cidadãos, ainda que sabemos como é que ela foi feita, não é? O século XIX são os direitos políticos, começou, portanto, a instalar-se o direito ao voto. E o século XX eram os direitos sociais. Isto foi em 1949 e foi um dos principais inspiradores da construção europeia da chamada Europa social. E são todos estes pensadores que devem ser hoje convocados para a nossa reflexão, porque parece-me que deixa de haver e que se quer, de facto, afirmar que a história parou e que estamos a chegar ao fim da história. A história não parou. Nós, cada um de nós, tem o seu papel nesta intervenção cívica para sermos os próprios agentes transformadores da história, sendo certo que nenhum de nós pode dizer que o devir histórico terá necessariamente este rumo, porque senão seríamos nós próprios a dizer, se não for este, só este é que marca a história, portanto seria o fim da história. A história é embora seja uma ciência humana, mas a tese resulta das antíteses. É o antagonismo histórico que gera o evoluir histórico. Eu temo que nós possamos vir a assistir a grandes convulsões com este desmoronar de sistemas que nós assistimos um pouco por todo o mundo, em Portugal com a falência dos bancos e com esta figura que algumas pessoas nos apresentam, e agora com Jean-Claude Juncker, não é? E com estas fugas aos impostos. Não sabemos o que é que mais nos irá acontecer, mas é impossível que este seja o fim da história, porque nós não queremos que a história acabe aqui. Parabéns, Costa Neves, e eu apenas, a minha missão é levar-vos a despertar a curiosidade para que leiam o livro, porque a minha apresentação não é para dispensar a leitura do livro, portanto, leiam-no. Aliás, os livros também são para serem lidos, sob pena de... É um bocado como as peças de teatro, são para ser representadas, ou senão não servem para nada, não é? E, portanto, leiam o livro, e essa é uma homenagem, ler o livro é uma homenagem a Abril e uma homenagem ao Costa Neves, que bem a merece. Muito obrigado.